né? Espero que vocês estejam aí buscando uma tranquilidade para, né, resistir a essas mudanças loucas que nós estamos vivendo em face do isolamento social. Mas com fé em Deus tudo vai ficar bem. E até acompanhando, né, essas estratégias do governo e a infeliz substituição do ministro da Saúde, muito em breve eu acredito que o governo encerre esse isolamento. Então, a cada dia que passa, eu fico muito preocupada e acho que aqui nessa aula é sempre importante a gente tratar, tanto nas aulas de sociedades, quanto nas aulas de direito do trabalho. Empresarial também, né? Tudo de empresarial e direito do trabalho. Eu preciso e me sinto na obrigação de fazer comentários acerca do momento atual que nós estamos vivendo hoje. A saúde é um bem disponível, a proteção de nós todos é efetivamente necessária. Sem saúde não somos nada, mas de fato é preciso também se preocupar com os empregos das pessoas, se preocupar com a sobrevivência de cada um. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu tenho recebido, inclusive de alunos, até em função da minha forma mais próxima de ser. O aluno manda uma mensagem para mim que me corta o coração, tipo assim, desculpa mandar mensagem, eu sei que a senhora é super atarefada, mas eu estou numa situação de desespero, porque o contrato de trabalho do meu pai acabou de ser suspenso, e é a nossa única fonte de renda, a gente não tem de onde tirar dinheiro, isso pode, faz o quê? Então, assim, meu Deus do céu, os pequenos empresários não vão conseguir sobreviver, até os médios empresários, grandes já estão sentindo, imagina só, os médios e os pequenos empresários. Então, proteger a saúde é necessário demais, mas se preocupar também com os empregos das pessoas. E assim, é tão difícil buscar um equilíbrio, é tão difícil encontrar uma decisão sensata diante dessa situação. As pessoas estão ficando desesperadas e até ultrapassando o limiar do direito empresarial e do direito do trabalho. Eu me preocupo muito com a saúde mental das pessoas, porque essa realidade tem mexido com o emocional, tem mexido com a estabilidade do ser humano. E não tenha dúvida que a depressão é a pior doença, né? A doença da alma é a doença mais difícil de ser curada, da mente. Então eu fico imaginando o desespero das pessoas. E essa doença mental que eu estou falando, que não deixa de ser, das pessoas que ficam desesperadas porque não estão recebendo salários, ou são profissionais autônomos e não estão exercendo suas atividades e não tem de onde tirar dinheiro, e com isso não vai conseguir pagar contas básicas, como água, luz, condomínio, aluguel, que muita gente não tem casa própria. Então, assim, veja a avalanche socioeconômica que um vírus foi capaz de fazer. Se o Brasil, especialmente, já passava por uma situação de colapso financeiro, econômico, trabalhista, esse vírus foi capaz de piorar uma situação que a gente pensava que não ia piorar assim. Então, efetivamente, né, estamos todos sensíveis diante desse problema, que é difícil equalizar uma solução que abrigue aí, né, de forma equilibrada os interesses de todos. Continuemos atentos. Eu gostaria muito que vocês se atualizassem com essas medidas provisórias que o governo, né, uma sequência de medidas provisórias que o governo publicou, até porque, embora não digam respeito exclusivamente ao direito coletivo do trabalho, dizem respeito ao direito do trabalho.
Então, é bom que vocês fiquem atualizados. Aproveitando a oportunidade, se você puder, entre no meu Instagram. Eu fui convidada por um professor de São Paulo para debater os impactos do isolamento social nas relações de emprego. Faremos uma live, como eu acabei de dizer, ele está em São Paulo, ele é de São Paulo, entrou em contato comigo, me convidou, eu vou ser entrevista, vamos fazer um bate-papo bem legal, e eu vou estar falando de todas essas medidas provisórias que foram aí publicadas nessa época de isolamento social e quais os principais impactos que nós conseguimos perceber nas relações de trabalho. Então, eu vou falar disso mais tarde, hoje à noite, 7h30. Eu só peço que você entre antes, porque não vai ser transmitido pelo meu Instagram. Como eu fui convidada, essa live ao vivo vai estar sendo transmitida pela live do Fernando Peixoto, que é esse professor que eu falei. Então, se vocês puderem, sigam o Fernando Peixoto. O Instagram dele é professor F. Peixoto. Se você for no meu Instagram, você vai ver a publicação e aí você vai ter esse acesso aí. É interessante, principalmente se você não teve tempo de ler essas medidas provisórias, um resumo de 1 hora vai ser bastante frutífero para você. Bem, na aula de hoje, nós vamos continuar o conteúdo. Eu me lembro bem, semana passada não tivemos aula em função do recesso da Semana Santa. Nós paramos na aula anterior falando da administração do sindicato. Na verdade, dos órgãos internos do sindicato. Então, é exatamente aí que eu preciso começar. Raimundo, meu querido, eu não vou para São Paulo, não. Eu vou fazer uma live, estou na minha casa, não saio dela. Ele que mora em São Paulo e me convidou, por isso que eu citei essa cidade. Mas eu não vou para lá, não, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigada pela preocupação, mas eu estou quietinha aqui no meu canto. Bem, vocês já conseguem enxergar aí os meus slides? Conseguem? Me dá um retorno só rapidamente, sim ou não. Aproveitando enquanto vocês me respondem, quem ainda não fez a atividade que é para hoje, pegue, por favor, essa atividade, porque com a aula de hoje nós vamos conseguir responder facilmente todas as perguntas que eu fiz aí na atividade. Se você já fez, você pode pegar a sua resposta também, só para ir verificando, comparando, e assim vai dar tudo certo. Aí a gente praticamente faz juntos e depois você encaminha para o meu e-mail. Deixa eu só colocar aqui na tela onde estávamos. Pronto, eu vou começar daqui, porque a gente segue com a sequência onde eu quero chegar. E aí eu aproveito para lembrar para vocês também que quando eu estou passando os slides e na tela do slide eu não enxergo o chat, de perguntas. Então, de vez em quando eu vou voltar para o chat para eu ver se alguém perguntou. Mas se você quiser, para fazer uma pergunta, ativar o áudio, sem problema nenhum, faça isso. Bem, estamos estudando hoje, então, os órgãos internos do sindicato. Nós já sabemos que o sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa. A intenção do sindicato, a intenção de se criar o sindicato é constituir uma pessoa jurídica, do tipo associação sem fins lucrativos, com interesses exclusivamente trabalhistas ou empresariais relacionados ao trabalho. Eu estou falando assim porque nós já estudamos o artigo 511 da CLT e eu já te falei sobre o sindicato dos empregados, sobre o sindicato dos empregadores e também sobre a categoria profissional diferenciada. Então, não é só interesse trabalhista para o empregado que o sindicato visa tutelar.
o sindicato patronal, que é o sindicato dos empregadores, tem um olhar econômico para naturalmente resguardar o empresário. Claro que equalizando e devendo respeitar os direitos irrenunciáveis dos seus trabalhadores. Fazendo agora um filtro e estudando os órgãos internos do sindicato. Se você me perguntasse, qual é a estrutura interna de um sindicato? Aí eu vou te dizer, olha, a estrutura interna do sindicato é formada por 3 órgãos. Eu tenho a Assembleia Geral, que é um órgão basicamente deliberativo. Deliberar vem de discutir, votar, em Assembleia Geral, em reuniões. A Assembleia Geral é formada por todos os associados e filiados do sindicato. Claro que daquela respectiva categoria. Já a diretoria, que é formada pelos dirigentes sindicais, tem o poder ou a função de representar externamente o sindicato. Então, vamos raciocinar. Se nós, eu, Monique, John e Raimundo, não sei se entrou mais alguém aí, por enquanto estou dando o exemplo desses 4. Se nós formos dirigentes sindicais do sindicato X, então isso significa que nós representamos o sindicato X externamente. Então, na necessidade oportuna de firmarmos um acordo coletivo, que é um contrato que envolve o sindicato dos trabalhadores e a empresa, quem vai assinar esse acordo coletivo somos nós, representando o sindicato dos trabalhadores, nós, os dirigentes sindicais. Se nós tivermos que celebrar uma convenção coletiva de trabalho, quem vai assinar esta convenção coletiva de trabalho somos nós, os dirigentes do sindicato. Então, nós representamos o sindicato nessas negociações coletivas, enfim, externamente. Como nós representamos o sindicato, nós somos a voz do sindicato, digamos assim, o escudo do sindicato, quem representa o sindicato. Eu já disse desde a aula passada que o direito, e mais ainda, a nossa norma maior, que é a Constituição Federal, cuidou de dar uma estabilidade aos dirigentes sindicais. Essa estabilidade representa, então, uma proteção ao emprego. Tudo bem que não é uma proteção eterna, nem ilimitada. É uma proteção limitada e uma proteção relativa, não é absoluta. Aí você me pergunta, como assim uma estabilidade ou uma proteção ao emprego de maneira limitada? É uma estabilidade provisória, limitada e conquistada desde o registro da candidatura daquele empregado. Então, quando ele se candidata para ser dirigente sindical, ele adquire aí, por lei, por Constituição Federal, a estabilidade, que é a proteção em relação ao seu emprego, e essa estabilidade se perdura até 1 ano após o fim do mandato. 1 ano após o fim do mandato. Na Constituição, artigo 8º, você consegue perceber essa estabilidade dos dirigentes sindicais também, e o artigo 9º. Também você vai ver a regulamentação completa dessa estabilidade no artigo 543 da sua CLT. O artigo 543 trata dessa estabilidade e eu posso replicar ele aqui já já. Então, vamos imaginar que John é empregado de determinada categoria. John, muito sociável, político e bem pensante, decide se candidatar a dirigente do seu sindicato. Quando John registra a sua candidatura como a dirigente sindical, note, ele se registrou, né, ele registrou a sua candidatura, ou seja, ele ainda nem ganhou, ele quer concorrer
de dirigente sindical. Então, desde o registro da candidatura de John, ele adquire estabilidade. O estatuto do sindicato vai estabelecer como será esse processo eleitoral para a escolha do dirigente sindical. Hoje, a grande maioria dos sindicatos adota a estratégia de chapas. Então, John forma com outros colegas de trabalho uma chapa, e essa chapa vai concorrer. Se essa chapa ganhar, então todos que estão ali compondo a chapa são dirigentes sindicais. Nada obsta, contudo, do sindicato estabelecer no seu estatuto que essa votação é personalíssima, ou seja, cada um se registra individualmente, não por chapa. Lembre-se do princípio da autorregulamentação ou autonomia coletiva. O sindicato tem o direito de reger as suas próprias regras, de normatizar o que se aplicará para a organização, o funcionamento interno do sindicato. Mas, seja por eleição via chapa, seja por eleição individualizada, quem se registrar como candidato a dirigente sindical adquire, a partir do registro de sua candidatura, a estabilidade. Eu disse agora há pouco que essa estabilidade é provisória e relativa. Por que relativa? Porque essa proteção ao emprego só protege, só tutela o empregado em face das despedidas sem justa causa. Mas, se o estável cometer um ato faltoso, tido como grave, o direito do trabalho chama falta grave, aquelas faltas que são caracterizadas como motivos ensejadores da justa causa, artigo 482 da CLT. Escrevi aí no seu chat o artigo 482 da CLT. Então, vamos imaginar que John, que inclusive foi eleito dirigente sindical, John faltou um dia de trabalho. Ele não teve o contrato suspenso, continuou trabalhando apenas nas datas designadas para a Assembleia ou para realizar alguma atividade. Ele justificava a ausência no trabalho em prol das atividades sindicais, isso inclusive está estabelecido na lei. E caso número 1, John faltou um dia de trabalho e não justificou. Aí o empregador vem e quer despedir John por justa causa. Olha, se você for para o 482 da CLT, você vai ver que uma falta não é motivo ensejador da justa causa. Claro que John vai estar aí protegido em face desta estabilidade que ele tem na condição de dirigente. John vai propor uma reclamação trabalhista buscando a reintegração ao emprego. Agora, vamos pensar, hipótese número 2. E John, estou falando do seu nome só ficticiamente, vou ter que dar agora aqui um exemplo de causa ensejadora da justa causa, mas por favor, é só fictício. Vamos imaginar que John se aborreceu muito com o seu chefe, perdeu as estribeiras e John proferiu diversas palavras de baixo escalão, inclusive ultrapassou esse nível de ofensas verbais e foi até para ofensas físicas com seu chefe. Ofensas verbais, físicas, não só em relação ao chefe, mas até ao colega de trabalho, é um exemplo de falta grave que motiva, portanto, a despedida por justa causa. Vamos imaginar ficticiamente que
esteja comprovado que efetivamente John perdeu as estribeiras e bateu no chefe, e xingou o chefe ou colegas de trabalho, e que toda essa prova está efetivamente resguardada na empresa e que pode haver essa comprovação de que John realizou um ato faltoso que é identificado como falta grave capaz da despedida por justa causa. Bem, John não estará mais protegido pela estabilidade. A estabilidade do dirigente sindical não protege o dirigente em face das faltas graves do 482. Claro que já vale a pena lhe dizer que para o dirigente sindical, a lei exige, inclusive, um protocolo, um rigor maior ainda para que efetivamente John possa ser despedido por justa causa. O direito do trabalho exige que o empregador afaste John das suas atividades laborais, então, aplique a sanção, suspensão, não tem advertência, suspensão e até despedida por justa causa? Então, a empresa deve suspender John como um ato de sanção disciplinar, suspende John, e a empresa terá 30 dias, esse prazo é um prazo decadencial, 30 dias para propor na Justiça do Trabalho o inquérito de apuração por falta grave. Esse inquérito de apuração por falta grave é, na verdade, uma ação declaratória que, apesar de ganhar esse nome, inquérito de apuração por falta grave, é uma ação trabalhista de cunho declaratório que a empresa promoverá em face de John, tão somente para comprovar perante a Justiça do Trabalho a falta grave. E quando existe a prova dessa falta grave, a sentença dessa ação, intitulada Inquérito de Apuração por Falta Grave, vai então reconhecer a falta grave e vai legitimar o empregador a despedir John por justa causa. Então perceba que os dirigentes sindicais, para que sejam despedidos por justa causa, precisam aí passar por esse protocolo processual de a empresa promover um inquérito de apuração por falta grave e confirmar esse ato faltoso do empregado. Isso também acontece para os dirigentes da CIPA, para os membros do Conselho Nacional de FGTS, que também ganham estabilidade, então só para você saber. Mas não acontece com todos os estáveis. Por exemplo, uma empregada gestante. A gestante também é estável desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto. A gestante, para ser despedida por falta grave, não precisa passar por esse inquérito de apuração por falta grave. Na verdade, esse inquérito só é exigido para aqueles estáveis que representam os empregados na empresa, que representam uma categoria. Salvo memória, eu também já falei para você desde a semana passada que a diretoria é composta por no mínimo 3 membros e no máximo 7 membros. E eu acabei a aula apresentando para você uma súmula muito importante, que é a súmula, a gente já tinha falado do artigo 522 da CLT, e aí eu fui apresentar para você a súmula 369 do TST. Eu me lembro bem que eu só trabalhei contigo o que dispõe o item 2 da súmula 369 do TST. Eu disse que, em que pese existia aí no artigo 522 essa limitação para a quantidade de dirigentes sindicais, o TST acabou por flexibilizar e até aceitar que a diretoria seja composta por mais de 7 membros. Porém, limitou a 7 e em igual número
a quantidade dos estáveis. Então, igual o número de suplentes, a quantidade de estáveis. Vocês lembram disso, meus queridos? Eu acabei a aula exatamente aí, estudando essa estabilidade dos dirigentes sindicais, em que pese uma diretoria possa até ter mais de 7 dirigentes, eu só vou dar estabilidade a, no máximo, 7 e aos seus respectivos suplentes, que também ganham estabilidade. Na aula passada eu já tinha, inclusive, apresentado para você o artigo 522 da CLT, bem como o artigo 543 da CLT. Beleza? Eu dei um retorno aí. Agora a gente vai avançar no estudo da súmula 369, porque isso, inclusive, vai te ajudar a responder o caso concreto que eu coloquei no último estudo dirigido. Voltando aqui para a minha apostila, já dá para eu ler alguns itens da súmula 369. É assegurada a estabilidade provisória do dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, aconteça na vigência do contrato de trabalho. Vamos lá com calma. Primeiro, o que é que informa o artigo 543 da sua CLT, parágrafo 5º? Está aqui, até para facilitar para você a leitura. No final da aula, eu vou postar o estudo dirigido de hoje, que eu vou comentar, e vou postar esses slides também para que vocês tenham acesso. Olha o parágrafo 5º. Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo outrossim a este comprovante no mesmo sentido. O Ministério da Economia relacionado ao trabalho fará no mesmo prazo a comunicação no caso de designação referida no final do parágrafo 4º, que é essa representação e indicação para o cargo do dirigente sindical. Pois bem, aproveitando aí o meu exemplo com John e considerando que ele foi eleito dirigente sindical da categoria, o parágrafo 5º está te dizendo que o sindicato deverá, nas próximas 24 horas, comunicar por escrito à empresa que John trabalha, tanto que ele se candidatou, quanto, caso seja eleito, que ele foi eleito e que aconteceu a sua posse. Esse é o prazo de 24 horas. Aí o item 1 da súmula 369 passou a existir por conta da seguinte discussão. Vem cá, mas e se o sindicato não informar, não comunicar à empresa que John se registrou como candidato, nem tampouco que John foi eleito e tomou posse, se não houver comunicação nenhuma, ou se houver comunicação, mas aconteceu depois das 24 horas, então foi uma comunicação intempestiva. Como fica isso? Aí está a resposta do TST. Olha, desde que essa comunicação, seja do registro da candidatura, seja da eleição ou da posse, aconteça na vigência do contrato de trabalho, está valendo. Assegura-se a estabilidade provisória a John. Então, vamos imaginar que John foi eleito dirigente sindical no dia 20 de março não, que já estava no coronavírus, 20 de janeiro de 2020. Só que o sindicato acabou
esquecendo de dar essa informação para a empresa. Esqueceu de mandar uma comunicação por escrito à empresa. E só lembrou hoje. Meu Deus, John, dirigente sindical, eu esqueci completamente de mandar uma comunicação para a empresa. Olha, John vai ter aí a garantia da sua estabilidade provisória, porque considerando que John ainda está, né, no contrato de trabalho, ele não foi despedido, ele está trabalhando normalmente, mesmo que a comunicação tenha sido intempestiva, isto é, o sindicato não cumpriu a comunicação dentro das 24 horas dessa eleição, da posse, violou, portanto, o que dispõe o artigo 543, parágrafo 5º da CLT, mas isso funciona como uma mera irregularidade, incapaz de tirar de John a sua estabilidade, ok? Agora, se John for despedido e só depois da despedida ele cair a ficha para a informação de que o sindicato jamais informou a empresa que ele era dirigente sindical, aí, fora da vigência do contrato de trabalho, John perde a estabilidade. Porque o direito não socorre aqueles que dormem. Eu só quero lembrar para vocês um detalhe, até porque alguns não fizeram direito do trabalho comigo, então não sei se isso foi abordado de forma específica na sala. Existe uma OJ, que é a OJ 82 da SDI1 do TST. OJ 82 da SDI1 do TST. Vou até escrever aqui. OJ 82 da SDI1 do TST. O que é que diz esta OJ? Essa OJ diz assim: o tempo de serviço será computado, inclusive para fins de aviso prévio, ainda que esse aviso prévio seja indenizado. Melhorando a explicação. O aviso prévio do empregado, então o empregado foi despedido, aquele tempo de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, é computado como tempo de serviço para todos os fins. E, naturalmente, durante esse tempo do aviso prévio, estará em vigor o contrato de trabalho. Então, olha esse detalhe, porque a explicação o caso que eu vou estender agora vai precisar dessa súmula 82. Dessa OJ, desculpa, 82. Vamos imaginar que John é despedido hoje, sem justa causa, e que essa despedida sem justa causa trouxe para ele a informação de que o aviso prévio é indenizado. John, a partir de segunda-feira, você não precisa mais vir à empresa, estamos dispensando você sem justa causa. Aí John começa a ficar em dúvida. Peraí, eu sou estável, como assim? Eu não cometi falta grave. O que aconteceu? Aí John vai para o sindicato e descobre que o sindicato sequer avisou a empresa. John tinha 2 anos de vínculo empregatício. Passará aí por o aviso prévio indenizado, garante para ele, inclusive, o pagamento da indenização correspondente a 33 dias de trabalho. Então, ele vai receber aviso prévio indenizado, proporcional ao tempo de serviço. Beleza. Esse tempo de serviço é computado para todos os fins aliás, esse tempo de aviso prévio indenizado é computado para todos os fins como tempo de serviço. Tanto é assim que a data de saída da carteira de trabalho de John
não pode ser anotada como sendo hoje, 17 de abril de 2020. O certo é colocar como data de saída a data do término desse aviso prévio. Então, se o aviso prévio foi de 30 dias, de 33 dias, de 36 dias, de 42 dias, não interessa, mas essa data final. Então, esse tempo aí, inclusive do aviso prévio indenizado, o contrato de trabalho está em vigor. Se está em vigor, se John correr para o sindicato, mandar o sindicato avisar que ele é estável, a estabilidade de John está garantida. Entretanto, se a vigência do contrato de trabalho de John acabar sem nenhum tipo de dúvida, aí, meu amigo, John perdeu essa tutela jurídica que nós estamos chamando de estabilidade provisória. Todo mundo compreendeu isso? Me dê um retorno, por favor. Eu estou aqui olhando o chat. Coloque só um sim ou não. Não entendeu? Vou repetir. Considerando que o aviso prévio, ainda que indenizado, funciona para todos os fins como tempo de trabalho, tempo de serviço, esse tempo é considerado como vigência do contrato de trabalho. Esse tempo é considerado tempo de trabalho de contrato de trabalho em vigor, normalmente. Então, para melhorar a explicação, John teve aviso prévio indenizado. Vamos imaginar que esse aviso prévio de John é de 30 dias. O que eu estou querendo dizer, se John for avisado da sua despedida, esqueça por enquanto que ele é estável. Se John for avisado da sua despedida hoje, 17 de abril, e John vai ter aviso prévio indenizado, o correto não é o empregador assinar a carteira de trabalho de John constando a data de saída como sendo 17 de abril. Vou ter que contar aí, 30 dias para frente. Vamos imaginar que 30 dias para frente vai dar 16 de maio. Então, o certo é que a empresa coloque como data de saída de John a data 16 de maio. Por enquanto, John, que se manifestou expressamente, você entende até aí, ou seja, que até o dia 16 de maio, o seu contrato de trabalho está vigendo. Esse tempo do aviso prévio é computado, portanto, para John receber férias, 13º, recolhimento de FGTS, é tempo de serviço, só que ele não está trabalhando. Até aí, todo mundo entendeu? Monique, John, todo mundo entendeu? Henrique, bom dia, Henrique. Dan já entendeu, beleza. Até aí, ótimo. Voltando para o item 1 da súmula 369. Vou colocar aqui na tela. Se a comunicação do registro da candidatura ou da eleição acontecer na vigência do contrato de trabalho, eu asseguro a John a estabilidade. Se a comunicação escrita ou por qualquer outro meio faça chegar ao empregador, se a comunicação dessa eleição, da posse, chegue ao empregador ainda durante a vigência do contrato de trabalho, então, eu garanto a John a estabilidade. Se você me entendeu que até 16 de maio o contrato de John está em vigor, então, se até hoje o sindicato não tinha avisado a empresa e avisa na segunda-feira, como o contrato de trabalho de John está em vigor, assegura-se a ele a estabilidade e, considerando que ele não cometeu falta grave, ele vai ser reintegrado ao emprego. Agora,
se o prazo final aí desse aviso prévio, ainda que indenizado, era lá no dia 16 de maio, e o sindicato só avisa a empresa no dia 1º de junho, aí, meus amores, o contrato de trabalho de John não estava mais em vigor. Então, John, que dentro de uma utopia jurídica era estável, perdeu essa estabilidade e essa proteção à estabilidade. Ok? Essa é a única cilada, porque você não raciocina automaticamente que o tempo de aviso prévio conta para a vigência do contrato de trabalho. Então, você acha que o empregado aí não estaria protegido. E não pode avisar no período... Agora, calma aí, a gente vai avançar na súmula, e qualquer coisa você pergunta. Olha, porque o que você quer saber aí não está no item 1 não da súmula, está na súmula 369, mas não no item 1. O item 2 da súmula, nós... Oi. Rapidinho, eu não sei se eu entendi. Você está dizendo... Moni, está muito baixo o seu fone, o seu áudio. Você pode aumentar um pouco? Veja se melhorou. Melhorou. Diga. Então, o que você quis dizer é que no período de aviso prévio, já que ele conta como contrato, se o aviso que ele é dirigente chegar no período de aviso, ele tem estabilidade, é isso? Isso. Então, eu parti da premissa que John já era dirigente sindical. O que aconteceu na época do aviso prévio foi tão somente a comunicação à empresa. Beleza? Estou dizendo isso pelo seguinte: o direito não vai tutelar John se ele for pilantra, ninja, da seguinte maneira: John não era dirigente sindical. Aí John foi despedido hoje. Aí John se desespera, mas John é super meu amigo. Eu digo assim: John, se liga, velho. O sindicato da nossa categoria está em época de candidatura para dirigente sindical. Não tem aquele negócio de que o dirigente sindical é estável desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato. Se candidata aí, cara, você ganha estabilidade, vai. Aí John corre. Olha, se ele já tinha sido previamente avisado acerca da extinção do seu contrato de trabalho, o registro da candidatura de John na época do aviso prévio não salva John, não. Não vai dar estabilidade a John. Isso aí é ninjaria. O direito não vai tutelar essa ninjaria. Inclusive, eu estou te dizendo isso porque isso está no item 5 da súmula 369. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade. Então, o meu exemplo anterior era assim: John já era dirigente, o sindicato só avisou a empresa. Outra coisa é John querer se registrar como candidato a dirigente sindical já depois de ter recebido o aviso prévio. Ainda que indenizado ou trabalhado, não importa, John não vai salvar o emprego dele com esse registro de sua candidatura, ok? Não se esqueçam disso, por favor. Agora, item 3 da súmula 369. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza da estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele foi eleito como dirigente sindical. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu coloquei isso numa prova, preste atenção que pode vir de novo na sua, pela importância do caso concreto. Eu já tinha dito numa aula passada que os vigilantes são categoria profissional diferenciada. Olha o que eu fiz em uma prova. Eu coloquei assim. Eu não vou usar herói hoje não, vou usar alguém que está aqui. Vou aproveitar Henrique. Henrique, você vai ser meu exemplo. Henrique é vigilante do Bradesco. Henrique é vigilante do Bradesco.
Os vigilantes pertencem à categoria profissional diferenciada. Apesar de Henrique trabalhar prestando a segurança patrimonial e das pessoas na agência Bradesco da Manuel Dias da Silva, Henrique não pertence ao sindicato dos bancários. Tudo bem que a principal atividade do banco é a compensação bancária, mas como a profissão exercida por Henrique é caracterizada como uma categoria profissional diferenciada, Henrique pertence ao sindicato dos vigilantes. Beleza. Henrique também é professor da Escola Técnica de Vigilantes de Salvador. É que para ser vigilante tem que tomar um curso, precisa porte de arma, toda a fiscalização aí pela Polícia Federal, inclusive. Então, Henrique é professor da Escola de Vigilante. Henrique é vigilante do Bradesco e professor da Escola de Vigilante. Henrique foi eleito dirigente sindical, ou seja, pelo Sindicato dos Vigilantes. Henrique é dirigente sindical do Sindicato dos Vigilantes. Durante o mandato de Henrique como dirigente sindical, Henrique foi surpreendido por sua despedida sem justa causa da Escola de Vigilante de Salvador, em que ele atua como professor. Todo mundo entendeu o meu exemplo? Aí Henrique me procura querendo saber se ele tem estabilidade na Escola de Vigilantes de Salvador e se ele pode requerer a reintegração no emprego ou uma indenização substituindo essa reintegração. Voltando para o item 3 da súmula, que você deve estar enxergando aí na tela, Henrique só é estável no exercício da função representativa do sindicato da categoria que o elegeu como dirigente sindical. Então, se Henrique é dirigente do Sindicato dos Vigilantes, Henrique é estável onde ele trabalha como vigilante. Se ele exerce outra função em outro lugar, nesse outro lugar ele não tem estabilidade. Então, vou voltar. Quando eu trouxe na prova uma questão dessa, o fato de Henrique ser professor da escola de vigilante aí é só para confundir seu juízo. Ele não é vigilante na escola de professor de vigilante, na escola de vigilância. Ele é professor. Então, como ele poderia ser professor de música na escola de ensino fundamental? Então, no exercício da função de professor, ainda que o que ele ensine coincida com a atividade, mas na escola ele não é vigilante, ele é professor. Como professor não tem estabilidade. Ele só teria estabilidade no emprego se ele fosse eleito como dirigente do sindicato dos professores. Entenderam? Então, no trabalho que ele exerce a função de vigilante, isto é, lá no Bradesco, se ele for despedido sem justa causa, ele tem proteção. Mas na escola de vigilante em que ele exerce outra atividade que não é o serviço de vigilante, Henrique estará desprotegido e, infelizmente, pode ser despedido sem justa causa. Isso é o que dispõe o item 3 da súmula 369. Agora, ainda na súmula 369. E item 4. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não tem como se manter a estabilidade. Acabou a empresa, fechou a atividade, não tem mais a estabilidade, onde é localizada a sede do sindicato, realmente perderá esse dirigente sindical a sua estabilidade. Dúvidas até aí, meus queridos? Essa súmula não dá moral a ninguém. Vem Henrique. Dá Henrique, mas no exercício da atividade,
que você foi eleito dirigente sindical. A estabilidade não é para proteger Henrique, que representa a voz do Sindicato dos Vigilantes. Então, quando Henrique estiver atuando em outra função que não a de vigilante, não há motivo para garantir uma estabilidade no emprego. É lógico, eu acho sensato isso, né? Já que o objetivo aqui é proteger a representatividade daquela pessoa junto ao seu sindicato. Para que Henrique, no Sindicato dos Vigilantes, tenha essa voz de luta, de pleitos pelos interesses da categoria. No sindicato, na função que ele exerce de magistério, não tem nenhuma influência a representatividade que ele tem no Sindicato dos Vigilantes. Bem, avançando, eu parti de um estudo que foi os órgãos internos do sindicato. Já falei da Assembleia Geral, comentei sobre a diretoria, que são os dirigentes sindicais, e agora vou avançar para o Conselho Fiscal. Ainda no artigo 522 da CLT, o Conselho Fiscal é composto por 3 membros. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros. E a competência do Conselho Fiscal é para proteger, para inspecionar a gestão financeira do sindicato. Então, como diz o parágrafo 2º do artigo 522, a competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira. O membro do Conselho Fiscal não representa o sindicato externamente. E justamente porque não representa o sindicato externamente, membro de Conselho Fiscal não tem estabilidade. Membro de Conselho Fiscal não tem estabilidade. Veja o que dispõe a OJ 365 da SDI1 do TST. Membro de Conselho Fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos artigos 543, parágrafo 1º, e artigo 8º, inciso 8º da Constituição, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização do sindicato. Então, veja que esses membros do Conselho Fiscal não dotam de estabilidade justamente porque não representam externamente a pessoa jurídica do sindicato. OJ 365 da seção de dissídios individuais número 1. Também os delegados sindicais não têm estabilidade. Eu já falei que a delegacia sindical funciona como uma extensão do sindicato, né? Funciona como uma extensão do sindicato. Imagine aquele sindicato que abriga a categoria e os trabalhadores de vários municípios. Então, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Bahia. O Sindicato dos Rodoviários tem sede aqui em Salvador, mas representa também os rodoviários de Vitória da Conquista, de Feira de Santana, de Itabuna, de Porto Seguro, enfim. Então, para facilitar o acesso desses trabalhadores ao seu respectivo sindicato, nos locais onde não se localiza a sede do sindicato, é possível que o sindicato instale uma delegacia sindical. Eu sei que vocês já vêm aí com a mente estabelecida assim por osmose, só em ouvir falar delegacia já pensa no direito penal. Mas essa delegacia sindical funciona como se fosse uma filial do sindicato, uma extensão do sindicato. Não tem nenhuma natureza penal, nada. Só o nome que vem assim te lembrando, mas não tem nenhuma evidência ou conexão com o direito penal. Essas delegacias sindicais vão, claro, abrigar os chamados delegados sindicais, que é alguém que vai fazer essa ponte
entre o sindicato e o trabalhador. O delegado sindical, ele é escolhido pelos dirigentes e não dotam de estabilidade. Olha o que diz a OJ 369. O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, a qual é dirigida exclusivamente àqueles que exerçam ou ocupam cargos de direção nos sindicatos. Eu te apresentei, então, a súmula 369, a OJ 365 e a OJ 369. E aí eu te disse que só os dirigentes sindicais e os seus suplentes têm estabilidade. Não tem estabilidade nem o membro do Conselho Fiscal, nem o delegado sindical. Agora, detalhe de prova, abra o olho, se ligue. Espera aí, Henrique, que eu te respondo isso aí que não é não. Caso a convenção coletiva de trabalho garanta estabilidade ao membro do Conselho Fiscal e ou ao delegado sindical, eles serão estáveis, não porque a lei dá esse direito a eles, mas por uma norma mais benéfica. Isso pode acontecer. Então, preste atenção para você não se atrapalhar na minha prova. A lei só garante estabilidade aos dirigentes sindicais. Agora, se nas negociações coletivas envolvendo sindicato de empregado, sindicato de empregador, se estende essa estabilidade ao emprego para os conselheiros fiscais e para os delegados sindicais, massa, é norma mais benéfica. Agora, se eu disser que Monique é delegado sindical, ou Monique é membro do Conselho Fiscal, e isso por si só não confere estabilidade no emprego de Monique. Essas delegacias sindicais, Henrique, não são aquelas delegacias do trabalho. Na verdade, foi bom você comentar isso, porque até hoje é verdade mesmo que se você passar na Carlos Gomes, você vai ver uma plaquinha lá, DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Esse nome. Você sabia que a gente não usa mais esse nome desde 2006? Já se passaram 14 anos e essa placa continua lá, essa maldita. É que em 2006 tivemos uma lei que modificou os nomes dos órgãos que compõem o Ministério do Trabalho no âmbito local. E passamos a chamar de Superintendência Regional do Trabalho. Na verdade, as Superintendências Regionais do Trabalho são as antigas Delegacias Regionais do Trabalho, que tiveram o nome modificado. E aí essas antigas Delegacias Regionais do Trabalho são órgão do Poder Executivo. Então, é lá que você pode, ou que você deve, até para ficar melhor, registrar um sindicato. É lá que você vai cuidar de fazer o depósito de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo. Tudo bem que nos dias atuais você não precisa ir até lá, porque você faz tudo pela internet, tudo pelo site, e funciona bem. Mas não são extensões aí dos sindicatos, mas sim são órgãos locais do Ministério hoje da Economia relacionada ao trabalho. Excelente a sua pergunta, porque me oportunizou a esclarecer isso. Obrigada pela consideração também, pela consideração aí que você fez. Pois bem, eu vou dar para vocês agora 2 presentes. Ser melhor do que se eu estivesse em sala e pudesse dar um chocolate de ovinho de Páscoa para vocês. O primeiro presente vai ser o meu comentário à questão que eu coloquei no estudo dirigido da semana passada. Veja que depois, da semana retrasada, veja que depois da aula de hoje, essa questão ficou fácil, simples, sopa. Essa foi uma questão que eu peguei lá de alguma prova e joguei aqui para você fazer, já para treinar para a sua. Olha que massa, bem minha cara. O Sindicato dos Mágicos do Reino
é muito atuante em sua categoria. Se eu fosse você, eu ia pegando seu estudo dirigido para responder, viu? Quem não fez. Item 1. Mestre dos Magos, Eric e Henk são dirigentes sindicais. Aí você já escreve do lado. Eles são estáveis. Vingador, Tiamat e Demônio das Sombras são conselheiros fiscais. Aí você já vai anotar aí do lado. Os conselheiros fiscais não têm estabilidade. Diana, Sheila e Presto são suplentes dos dirigentes sindicais. Então Diana, Sheila e Presto também são estáveis. Então todo mundo que está listado no item 1 e no item 3 são estáveis. Bob e Uni são delegados sindicais. Quem é da minha geração está vivendo aí os personagens da Caverna do Dragão. Chega a ver água nos meus olhos, lágrimas nos olhos, só em lembrar dessa época boa. Passava domingo, Caverna do Dragão, Jesus, muito bom. Então, Bob e Uni não são dotados de estabilidade. Quem está aí no 2 e no 4 não tem estabilidade. Quem está listado no item 1 e no item 3 tem estabilidade. Todos são empregados e exercem a função de mágicos na Escola da Magia Marvel. Aí eu misturei legal. O mandato de todos iniciou no dia 10 de 1 de 2017. O Estatuto do Sindicato prevê 1 ano de mandato para todos os cargos. Responda. Quem goza de estabilidade até quando? Aí você vai copiar todo mundo que está no item 1, todo mundo que está no item 3 e vai dizer que eles gozam de estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o seu mandato, conforme artigo 543, parágrafo 5º. Fácil isso. Considerando que a Escola da Magia Marvel Limitada deseja reduzir a folha dos pagamentos e por isso tem interesse de despedir alguns funcionários, quais desses empregados poderiam ser despedidos, gente? Me diz aí. Os que não têm estabilidade. Né? Considerando que a questão não trouxe aqui justa causa para ninguém, muito bem, John, os empregados que estão lá listados nos itens 2 e 4, porque despedir os demais lá vai fazer, se despedir todo mundo que está no item 1 e 3, quais são os efeitos? Ou vai ter que reintegrar no emprego, ou vai ter que pagar os salários durante todo o tempo de vigência da estabilidade deles, sem que eles nem estejam trabalhando. Então, isso vai onerar demais a empresa. A resposta certa é essa aí. Os funcionários listados nos itens 2 e 4 da questão. Veja que, assim, não existe questão difícil ou fácil. Existe você saber, ter o conhecimento para responder ou não. Seguindo aqui na questão. Considerando que os conselheiros fiscais também são professores da Universidade do Reino, responda se eles têm proteção no emprego na universidade. Os conselheiros fiscais não têm nem proteção lá na escola de magia, nem na universidade. Não dá. Porque, conforme a J 365, os conselheiros fiscais não são estáveis. Quem administra o sindicato? Olha, artigo 522 da CLT. A administração do sindicato é exercida pela diretoria e pelo conselho fiscal. Então, você vai ter que pegar aí todo mundo que é diretor do sindicato e todo mundo que é membro do conselho fiscal, eles administram o sindicato. Artigo 522 da CLT. Pronto? Professor, um amor, né, gente? Respondeu a questão todinha para mim, que lindo. Mas, assim, quem fez foi bom aí, porque pôde revisar, corrigir, tirar dúvida. O objetivo é esse mesmo. Agora, o segundo presente é o seguinte. Eu já tinha passado esse caso desde há 15 dias atrás. Eu pensei que eu ia alcançar esse assunto. Não alcancei, então eu vi no cronograma que na semana seguinte ia ser Semana Santa, nós não teríamos aula, e que então eu tinha que abarcar o conteúdo
né, de administração dos sindicatos, conselheiros fiscais, enfim, na aula de hoje. Então, a título de estudo dirigido, eu vou postar lá hoje o mesmo conteúdo do seu antigo estudo dirigido, que é a administração do sindicato e tal, só para cumprir a tarefa de que nós demos esse assunto hoje, e não vou colocar nova questão para a semana que vem. Então, você vai ganhar uma folga de atividade para a semana que vem. Porque se eu fosse passar uma atividade, mais uma vez eu ia ter que passar uma atividade sobre algo que a gente não alcançou ainda o conteúdo. Então, eu vou postar o estudo dirigido, mas só vou postar, assim, assuntos: administração do sindicato, diretoria, conselhos fiscais, delegacias sindicais, estudo dos artigos tal, da súmula, da OJ, e estudo e atividade, ler os artigos e jurisprudências pertinentes aos temas estudados. E lá no prazo eu vou colocar: esta semana não haverá atividade a ser entregue. Mas, por favor, vão estudando isso aí, até porque vocês receberão um comunicado oficial de que faremos as provas na semana do dia 11 de maio ao dia 16 de maio. Fiquei com o coração muito aliviado quando eu fui convocada, né, pela reitoria para uma reunião de diretores, e eles indicaram essa data. Porque eu temia que a data para a prova fosse uma data, assim, tipo, nos próximos dias, com uma semana só de aviso, e aí avisar para vocês em cima da hora poderia gerar problema, embora todos vocês estivessem já cientes de que fariam provas e que seriam avisados sobre ela. Mas pensando substancialmente naqueles alunos que não estão tendo acesso à internet, naqueles alunos que, se fossem avisados com uma antecedência só de poucos dias, poderiam não conseguir se organizar para acessar o sistema, tudo direitinho, e aí perderiam as provas, teriam que se enveredar para a segunda chamada. Nós optamos por adiar o calendário de provas e desenhar as provas para um período, basicamente um mês, a partir da data que vocês foram avisados. Ainda que nós estejamos já com as atividades, né, presenciais retornadas, nós vamos fazer a prova nos dias 11 a 16 de maio. Ontem vocês viram o Mandetta sendo, né, exonerado, e outro ministro da Saúde assumiu o cargo, de formas que tudo indica que não teremos uma extensão absurda em tempo de isolamento social. Porque, inclusive, essa foi a grande briga do Mandetta com o Bolsonaro. Então, agora a gente deve ter um período de isolamento social mais curto, por estratégias governamentais. Então, ainda assim, vamos manter as provas para 11 a 16 de maio. Vocês farão, em qualquer disciplina, uma prova constando 10 questões objetivas, exceto nas disciplinas de práticas jurídicas, é claro. Mas em todas as outras, vocês terão 10 questões objetivas e não terá questão subjetiva. Vocês farão essas provas pelo AVA, né? Então, pelo Universo EAD, vocês vão entrar no AVA com seu login, a senha, no dia e no horário da prova. Então, nossa prova mesmo vai ser 15 de maio. Nossa aula é de 8h20 às 10. Então, vocês vão entrar no dia 15 de maio, de 8h20 às 10 para fazer a prova. Quem entrar para fazer a prova 10 horas da manhã, vai ter 1 minuto e vai acabar o tempo e não vai fazer nada. Quem entrar 9 horas da manhã, só vai ter até às 10 para fazer a prova. É como se você tivesse chegado atrasado no dia da prova. Vocês terão 2 tempos para fazer as provas, mas não é a partir da hora que você entrou, não. É sendo computado o horário de aula da disciplina. Nessa semana, todos os campos da Universo estarão fazendo as provas nesse estilo EAD. Então, eu peço de coração que vocês entrem. Eu sei que vocês estão frequentando as aulas, então certamente vocês também estão entrando no AVA para pegar o material lá.
então sabem sua senha, login, tudo mais. Mas sempre tem aquele aluno perdido, ET, de outro planeta, que até hoje não assistiu a aula, não entrou no AVA, e não é porque está sem internet, não. É porque não entrou mesmo. Porque aquele que não tem condição, que não tem internet, a gente aceita, né? Dificuldade a gente tem que respeitar e sabemos que isso existe. Mas tem aquele que tem acesso a tudo e não fez nada. Aí esse perdido no espaço sideral vai chegar no dia da prova, eita, esqueci minha senha, não sei qual é. Não adianta mandar mensagem para ninguém, a gente não vai resolver. Professora Bruna não é TI, professora Bruna não vai conseguir resolver isso, e até a TI da Universo já disse que é inviável dar resposta a mais de, 30 mil alunos que a Universo tem espalhados pelo Brasil inteiro. Então, por isso que a gente está avisando com uma antecedência enorme, para que vocês entrem no sistema, saibam tudo direitinho. O curso de Direito vai se reunir, mas tudo indica que os professores vão instituir aí um simulado, que assim, de 10 questões também, só para que vocês treinem, em vez de passar um estudo dirigido de questões subjetivas, eu vou cadastrar 10 questões, vocês vão responder 10 questões objetivas, pelo menos para você já no ambiente virtual ter essa sensação, né, de que está fazendo a prova, aperta ali, para não apertar no lugar errado e mandar a prova com a resposta de uma questão só, ao invés de todas. Então, a gente vai fazer esse simulado para dar essa possibilidade de você treinar antes e não pagar vexame no dia da prova. Se houver algum problema, inclusive de sistema, que é possível, né, diante da sobrecarga de gente entrando ao mesmo tempo, não se desespere. Se nós percebemos que o problema foi do sistema, vamos designar outra data de prova, enfim, vamos resolver. Eu só não quero ficar sofrendo de antecedência, porque efetivamente vocês me conhecem e eu detesto discutir relação ou entrar nessas perguntas viajantes que alguns alunos me fazem com todo respeito a IAVS, IAV2, e o não sei o quê. Eu sei lá, pô. Eu sou uma mulher do hoje. Eu sei lá, a Universo está cumprindo as determinações do governo. Se o governo mandar a gente voltar à aula amanhã, a gente vai voltar à aula amanhã. Então, o que é que vai acontecer com a V2? Eu não sei. O governo vai dizer. Se o isolamento social for mantido, a gente vai fazer a prova do mesmo jeito da V1. Agora, a Universo pode implementar aí o sistema para cair questões subjetivas. E, oportunamente, nós vamos dizer a vocês. Então, por favor, quaisquer perguntas sobre um futuro incerto é fazer sofrer por antecipação. Não entre nessa vibe, não. Que a gente já está sofrendo demais com o isolamento social. E aí o povo gosta de ficar nessa viagem de perguntas irrespondíveis, por enquanto, que só faz prejudicar a estabilidade de qualquer sujeito. Me ajudem nesse discurso. A gente vai trabalhando aí com esses treinos até o dia da prova. Hoje é dia 17, então eu vou fazer mais uma aula de assunto. Na aula seguinte a gente faz simulado, vai estar mais próximo da prova. Então até a aula que vem ainda é assunto para V1 na minha disciplina. E depois a gente faz esse simulado e segue nossa vida tentando alcançarmos essa normalidade das coisas o mais rápido possível. A prova vai adotar o sistema randômico. O que é isso? É um sistema aleatório. Os professores foram convocados a fazer um banco de questões de sua disciplina, então você não vai correr o risco de fazer questões feitas por outro professor. São questões feitas pelo professor da sua turma, da sua disciplina. O professor foi convocado a cadastrar no mínimo 20 questões. Se nesse banco ele quiser cadastrar 20, massa. Se ele quiser cadastrar 50, massa. Esse banco de questões estará arquivado no AVA. Quando você entrar para fazer a prova, o sistema instantaneamente vai selecionar randomicamente, aleatoriamente, 10 questões. E você vai fazer essas 10 questões para a sua prova. O que eu estou te dizendo é que a prova de John pode ser completamente diferente da prova de Raimundo, completamente diferente da prova de Monique, completamente diferente da prova de Henrique, porque esse sistema aleatório permite isso, ok? Alguma dúvida? Aí já tem alunos meu dizendo que é roleta russa. Enfim. Quem entrar, 8 tem acesso.
Não. Quem entrar antes do horário não vai enxergar a prova. A prova vai ser disponibilizada no horário inicial da aula. Então, a aula está cadastrada no sistema para começar 8h20. 8h20, eu vou programar para que vocês enxerguem a prova. De 8h20 às 10. 10h01, a prova some da sua frente. Se, porventura, o sistema cair, você sair, se você voltar dentro do horário estabelecido para a prova, você pode continuar fazendo a prova. Aquelas questões que você já respondeu estarão salvas e você responde o resto. Agora, se você cair, sei lá, e só voltar depois do horário daquela disciplina, efetivamente você não consegue fazer mais. Pronto, meus amores? Então, nós vamos encerrar por hoje. Eu gostaria que vocês, amanhã, entrassem no sistema, no Universo EAD, na plataforma AVA de vocês, para que vocês escolham de mim. O estudo dirigido não precisa nem você imprimir, porque eu já estou dizendo que eu vou postar a mesma coisa teórica do seu estudo dirigido passado, sem atividade. Mas eu quero que você pegue os slides que eu vou postar lá. Talvez eu poste hoje mesmo, eu não quero me comprometer, no máximo amanhã eu posto, porque hoje eu estou com a agenda lotada. Por favor, me prestigie na live de noite para debater esses impactos, né, do isolamento social. Quem entrar 8h20, sim, terá acesso. Quem se antecipar não vai ter, não. Dúvidas? Só para dizer algo que eu disse no início da aula, alguns alunos não viram, a live de hoje não será transmitida pelo meu Instagram. Eu fui convidada por um professor de São Paulo e eu vou ser entrevistada. Então, a live vai ser transmitida ao vivo pelo Instagram dele, que é Prof. F. Peixoto. Quando você entra no meu Instagram, você vai ver que eu postei, aí você vai ver também o Instagram do professor. Só para você não ficar procurando a live pelo meu Instagram, que a transmissão não vai ser por lá, ok? Um beijo para todos vocês. Obrigada mais uma vez pela presença, pelo carinho, pelo extremo respeito e consideração que cada um de vocês tem por mim. A gente se encontra, se Deus quiser, muito em breve. Bye. Bom final de semana.